Boa tarde a todos. Uma vez mais aqui reunidos para fazermos o Evangelho no Lar, um momento em que trazemos uma reflexão, uma paz para a nossa vida, para a nossa casa coração. E assim, então, com muito amor, nós vamos serenando nossas mentes, nossos corações, nos desligando das distrações internas, buscando o nosso eu interior, em paz, fazendo a nossa ligação com o nosso querido anjo de guarda e juntos com ele caminhamos por uma estrada de luz ao encontro de Maria, a nossa querida mãe espiritual, que nos recebe em seu manto de luz, no seu olhar manso, nos fortalecendo a jornada, a caminhada, com muito amor. Maria nos eleva à presença de Jesus, o seu Filho, nosso Mestre, e do Mestre recebemos o seu amor, a sua paz, a sua glória, e agradecemos a Ele pelo seu Evangelho de luz que nos deixou como um caminho. A Jesus pedimos que nos eleve à presença de Deus, o nosso Pai. E a Deus agradecemos por tudo que somos e temos, agradecemos a oportunidade do dia de hoje, o nosso trabalho, a nossa saúde, esta reencarnação, a nossa vida, e o louvamos com muito amor, através da oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Pai, de todo mal, que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos ler a lição número 46 do livro Fonte Viva, chamada Na Cruz. Ele salvou a muitos e a si mesmo não pôde salvar-se. São palavras do Evangelho de Mateus, no capítulo 27, versículo 42. Sim, ele redimira a muitos, estendera o amor e a verdade, a paz e a luz, levantara enfermos e ressuscitara mortos. Entretanto, para ele mesmo, erguia-se a cruz entre ladrões. Em verdade, para quem se exaltara tanto, para quem atingira o pináculo, sugerindo indiretamente a própria condição de redentor e rei, a queda era enorme. Era o príncipe da paz e achava-se vencido pela guerra dos interesses inferiores. Era o salvador e não se salvava. Era o justo e padecia a suprema injustiça. Jazia o Senhor flagelado e vencido. Para o consenso humano, era a extrema perda. Caíra, todavia, na cruz, sangrando, mas de pé. Supliciado, mas de braços abertos. Relegado ao sofrimento, mas suspenso da terra. Rodeado de ódio e sarcasmo, mas de coração içado ao amor. Tombara vilipendiado e esquecido, mas no outro dia transformava a própria dor em glória divina. Pendera-lhe a fronte, empastada de sangue, no madeiro, e ressurgia à luz do sol ao hálito de um jardim. Convertia-se a derrota escura em vitória resplandecente. Cobria-se o lenho afrontoso de claridades celestiais para a terra inteira. Assim também ocorre no círculo de nossas vidas. Não tropeces no fácil triunfo ou na auréola barata dos crucificadores. Toda vez que as circunstâncias te compelirem a modificar o roteiro da própria vida, prefere o sacrifício de ti mesmo, transformando a tua dor em auxílio para muitos. Porque todos aqueles que recebem a cruz em favor dos semelhantes descobrem o trilho da eterna ressurreição.
Bom, essa lição fala-nos da dor, né? Fala-nos da dor, exemplificando Jesus na cruz. O nosso mestre, a quem aqui veio, desceu das alturas para nos exemplificar o amor, a paz, a fraternidade e a caridade, e o fim da sua vida precisou ser daquela forma também para ensinar à humanidade algumas tantas lições tão importantes. Como o próprio nosso mestre falava, meu reino não é desse mundo. E o reino de Deus é um reino de amor, é um reino onde impera toda a paz, toda a fraternidade, o amor, tudo o que há de mais elevado. E ele veio nos ensinar isso. Mas nós temos um caminho a seguir. E esse caminho estamos fazendo. A eternidade não é lá na frente, a gente já está, né, na eternidade. O tempo não para. E no tempo que nós vivemos hoje, no atual estágio da nossa evolução, nós encontramos a dor. E aqui nessa lição fala da dor do nosso mestre, mas uma dor que passou quando ressurgiu em espírito, em vida, no nosso verdadeiro mundo, e assim será. E aqui então falamos sobre isso, que sofremos, mas que não nos tombemos pelas vicissitudes da vida material, que a gente lembre sempre da nossa vida eterna, da nossa vida espiritual. Mas eu gostaria hoje da gente explorar um pouco o tema da dor, né? Por que nós sofremos? Por que há a dor? A dor muitas vezes existe por ignorarmos por que sofremos. Existe a dor, vários tipos de dores. E se pensarmos um pouco na dor, não ela em si como um objeto, mas ela como um instrumento, vamos ver que a dor, ela é um sinal de alerta. Por exemplo, quando a gente tem uma dor física, né? O dente dói, é uma forma da gente saber que a gente precisa ir lá e cuidar do dente, né? Uma dor de um órgão interno, nós não saberíamos que esse órgão está doente e se não fosse a dor. Então, nesse pequeno exemplo da dor física, a gente pode extrapolar para os outros tipos de dor. Por exemplo, a dor mental, de quando a gente não consegue se comunicar. A gente tem uma ideia, a gente tem um pensamento e nós não conseguimos colocá-lo de uma forma explicativa. A outra pessoa não está nos entendendo. Então, por exemplo, nos surge a dor em forma de raiva. Você não está me entendendo, né? Poxa vida! Nesse momento, essa dor em forma de raiva é um alerta para dizer, olha, muda a forma de falar. Tenta ir por um outro caminho. A dor astral, por exemplo, a dor emocional, quando a gente acorda e parece que era melhor a gente nem ter saído da cama, parece que tudo dá errado. É um caminho para a gente entender por que a gente acordou desse jeito, fazer uma autoanálise, um autoconhecimento de entender por que nós estamos assim, por que as coisas estão nos ferindo aquele dia. A dor espiritual, essa é uma dor muito forte, a dor da gente não se dar conta do quanto nós podemos estar afastados das coisas divinas. E isso nos surge como solidão, como um desalento, como um vazio de alma. Essa dor é a dor que nos chama para a gente voltar para o caminho, voltar para um caminho espiritual. Hoje em dia nós temos muito o desenvolvimento da ciência, da tecnologia, e isso é bárbaro, é o momento que nós vivemos, sim, vivemos num século de grandes avanços tecnológicos, porém, talvez não muito distantes do que era a moral da vinda de Jesus na Terra. Então, precisamos voltar a resgatar
esses valores morais, espirituais, para que possamos entender qual é a nossa dor. Lendo um livro chamado O Universo como Resposta, de um filósofo argentino, Jorge Ángel Livraga, ele nos traz uma passagem muito interessante sobre dor e que é algo para nós aqui já, graças a Deus, conhecemos, né? Falando um pouco aqui da karma, eu vou me permitir a ler aqui alguns trechos importantes para esse tema. Segundo os filósofos, as filosofias orientais, existe uma lei geral que rege o mundo. Essa lei geral, em sânscrito, se chama Dharma, seria o rio da vida. E há uma lei de ação e reação, essa nós conhecemos muito bem, que se chama Karma, nome que atualmente se popularizou muito e que significa ação. Cada vez que fazemos algo que estaria fora do Dharma, ou seja, desse caminho do rio da vida, esse fluxo correto da vida, a corrente da vida vai golpeando sobre o que está desviando até colocá-lo novamente na direção adequada. Assim, se aparentemente os golpes do karma, os golpes da adversidade registrados, são algo ruim porque nos produzem dor, na verdade nos são uma grande ajuda, pois graças à dor que registramos e aos golpes do karma, voltamos ao Dharma, voltamos ao caminho. E o fundamental para todos os homens é voltar ao caminho que perdemos. Em um mundo hoje em que nós perdemos um pouco a questão da beleza, de olhar a natureza, da reta proporção, da espiritualidade, obviamente há grandes dores. Essa grande quantidade de dor não nos vem de um Deus mau, de uma força diabólica especial, mas sim de termos esquecido aquelas normas naturais e fundamentais pelas quais um homem deve se reger. E o que é isso, né? É a nossa vida espiritual. É voltar, independente da religião, para o nosso sentido de religiosidade, essa nossa conexão com Deus. Olharmos ao nosso redor a tudo e sentirmos e vermos Deus em tudo, vermos Deus em todos, né? Obviamente, aqui continuando um trecho que eu selecionei, que eu achei muito bonito, porque ele traz esclarecimento, traz luz ao porquê da dor, né? Obviamente, a dor impera, porém, a dor impera com base à ignorância. A ignorância é a causa da dor. A dor não é um ser em si. O ser da dor é a ignorância. E se vencermos a ignorância, a dor não nos afetará. Obviamente, ele próprio aqui segue na reflexão e fala: o que temos que fazer com a nossa dor? Porque se eu sinto dor, ok, ela está aqui, o que eu faço com ela, né? Temos que convertê-la em uma bandeira da nossa própria consciência. Temos que aprender com essa dor para superar as circunstâncias, que é o que fala aqui na nossa lição de hoje. Sermos fortes em relação às circunstâncias, entendermos que se as circunstâncias externas nos estão levando à dor, e a dor é um sinal de correção para um caminho, observarmos por que eu estou sentindo essa dor e procurar um médico. Se a dor é física, procurar um médico espiritual, Jesus, se ela é dessa natureza, e tudo aquilo que nos faz nos sentir bem, não nos abandonarmos no caminho, né? Obviamente, seguindo aqui, eu ainda estou lendo, a dor não é agradável, mas também é óbvio que, se Deus a permite, é porque é útil para algo. Então, observemos as nossas dores, tratemos de entender os sinais da vida que nos elevam para outras esferas, procuremos o nosso burilamento, sem pressa, sem pausa, com paciência, com amor a si próprio, mas entendendo quais são os desígnios de Deus, os recados da natureza, para que a gente, com a nossa própria cruz, possamos levarmos a nossa própria redenção através desse caminho. Não fujamos das dores, mas
Estejamos atentos a quais os recados que essas dores nos proporcionam, buscando nos trazer para o Dharma, através do karma. E nós então assim agradecemos essas reflexões tão poderosas, agradecemos pela oportunidade de termos acesso ao conhecimento, fazemos as nossas reflexões individuais sobre o que nos é apresentado nessas lições e vamos assim buscando captar essas energias que recebemos da nossa querida Mãe Terra, através da planta dos nossos pés. Recebemos também as energias que caem fluídicas em forma de prana, de amor, de luz. E misturados às nossas próprias energias, vamos aqui fazendo um misto de amor para fazermos as nossas vibrações. Vibremos intensamente pelo bem universal, pela paz entre todos os homens. Vibremos amor, vibremos a luz, vibremos a humanidade em paz, em concórdia, em fraternidade. Vibremos a todos os dirigentes de todas as nações da Terra, para que haja luz, razão nas suas decisões. Vibremos por todos os povos, nações, vibremos por lares coletivos, levando o amor, o alento, levando a nossa energia, o nosso carinho aos nossos queridos irmãos. Vibremos por todos os lares da Terra, emanando luz, diálogo, amor, carinho, conversa boa, afinidades. Vibremos pelo nosso lar. Abrimos a porta a Jesus, pedimos para que Ele aqui entre derramando as suas bênçãos, iluminando a nossa casa, os nossos queridos familiares, iluminando todos os cômodos. O Mestre passa por nossa casa, trazendo a sua luz. Essa luz, ela vai se expandindo até a casa dos nossos vizinhos, iluminando a todos, iluminando o nosso bairro, a nossa cidade, chegando até o CAE e todas as casas que professam a luz, o bem, todas as religiões, todos os templos, todos os grupos que professam o amor. Vibremos por hospitais, vibremos por essa pessoa que surge agora em nosso pensamento, emanando muita luz, muita força espiritual, muita fé, muita perseverança. E pedimos ao Pai permissão para vibrarmos por nós mesmos, agradecidos que somos, por todas as oportunidades que nos são dadas, que estejamos ligados à sua luz, ao seu amor. Graças a Deus. Uma boa semana, um bom dia, tudo de bom. Beijos, tchau.